Tá me escutando? Conseguimos? Ah, Oi, conseguimos! meu Deus, Maravilha! meu Deus do céu, que coisa. Maravilha! Gente, que beleza! Conseguimos! Eu falei, gente, psicóloga concorrida é desse jeito. É difícil mesmo. É difícil mesmo. É muita benção, muito Jesus na causa para conseguir escutar essa mulher. É muito difícil um horário, gente. Vocês não sabem como é que é difícil ter um horário com ela. Essa agenda aqui só tem horário para 2025. Eu tô vendo um monte de comentário aqui que tá passando no meu, né? Aí eu tô me vendo os comentários agora. Agora a gente conseguiu conectar. Tava muito difícil, eu não te escutava, você não me escutava, uma confusão danada. Mas agora a gente conseguiu, graças a Deus. Então vamos lá, vamos Bernadette, direto conta ao uma ponto. coisa pra gente, que as mães ficam ansiosas para saber. Uhum, E aí você, você se apresentou um pouco, e aí depois sim, você volta na apresentação, que elas vão, para quem é, estiver entrando assim aos poucos, depois você volta na sua apresentação, tá? tá Para que as certo. pessoas fiquem curiosas, e aí para quem estiver entrando, você depois repete sua apresentação. A linha que você trabalha, mas assim, as mães perguntam muito para mim uma questão que é assim, eu fui mãe, me considero, né? Que fui mãe típica, uma mãe regular, né, uma mãe dita normal, até 1 ano de idade. Porque eu só tive o diagnóstico da Liz com 1 ano de idade. Então, até então, eu não tinha descoberto que a Liz tinha uma síndrome, uma deficiência. E aí, quando eu descobri, quando veio aquele diagnóstico, eu fiquei em choque. E aí eu neguei o diagnóstico. Eu levei ela em cultos, eu levei ela em cirurgias espirituais. Eu tinha certeza que eu podia curar. E aí eu neguei mesmo, sabe? Eu perguntava por que isso, por que comigo, eu não estou preparada, eu não vou dar conta, eu não sei, não vou conseguir ensinar para ela coisas que nem eu mesma sei. Tem amigas minhas que leram 10 livros e eu não li nenhum. Enfim, eu não me sentia preparada para o cargo, eu neguei a síndrome. Eu achava que ela ia ficar curada quando síndrome não tem cura. Gente, pelo amor de Deus. O que tem cura é doença. Síndrome não tem cura nem nunca terá. Então, assim, eu fiz essa negativa de maneira absoluta, até que depois de um processo bem doloroso, bem longo, Sim. sozinha, sem nenhum tipo de apoio, acolhimento, que não é o que eu espero para as mães atípicas. O que acontece? Eu percebi que eu estava sendo completamente preconceituosa, capacitista e negando aquela realidade. E aí eu queria perguntar para você, isso é uma espécie de luto que as mães, possivelmente, na sua grande maioria, passam quando descobrem um diagnóstico? Até então, quando nós conversamos, eu ainda fiquei em dúvida se era um processo de aceitação, não era, se passaria pelo processo de luto, até que conversei com uma outra mãe, teve uma situação até pior do que a sua, porque ela soube antes, já grávida. Então ela relatou para mim, essa mãe, que ela ficou 9 meses chorando, 9 meses triste, 9 meses negando para ela mesma e para o mundo. E com certeza, aí realmente a ficha caiu, para mim até como psicóloga, que passa pela situação de luto, sim. Porque passa pela negação, que é a primeira fase do luto, né? A pessoa nega, não, isso não está acontecendo comigo, porque logo eu, porque fui a escolhida, não deveria, porque eu fiz a merecer isso. Então passa pela situação do luto, sim, a negação, passa raiva, muita raiva, fica com raiva do mundo, raiva de você, raiva das pessoas, duvida até de Deus. Por que isso aconteceu comigo? Será que Deus existe? Então passa pela raiva e desconta em todo mundo. E olha outras mães grávidas e pensa, por que eu não posso ter um filho normal ou uma filha normal? Porque isso está acontecendo comigo. É tomada pela raiva. É um sentimento inerente ao ser humano. A raiva é normal sentir. Então, eu até fiquei surpresa que passa mesmo pelo luto. E depois vem a fase da barganha, fica barganhando. Poxa, o que eu poderia fazer para isso ser evitado? O que eu poderia fazer para vir esse processo de cura? Só que a síndrome não tem cura. A síndrome
ela vai ser tratada, ela pode ser melhorada, mas a cura não vai ter. Então, essa barganha não vai funcionar, não vai adiantar de nada. Aí vem a outra fase, que é a quarta fase, que eu penso que é bem perigosa, vem muito em consultório, que é a tristeza profunda. Quando o paciente demonstra essa tristeza profunda, é muito perigoso. E se não for cuidado, não for tratado em tempo hábil, o paciente até pode desistir de continuar nesse mundo, porque ele vai ficar muito triste, não vai aceitar o que está acontecendo com ele. Não vai aceitar, isso não é normal. Eu não quero mais viver, a vida não tem mais sentido para mim. Por que eu estou passando por isso? Tomado uma tristeza profunda. E se não vigiar, se não tomar conta, e não é só um tratamento de psicoterapia, precisa também de medicação, né? Precisa ir num psiquiatra, e quem vai no psiquiatra não é para ter preconceito. Eu vou no psiquiatra porque eu estou maluca, vou ficar louca. Não, você vai no psiquiatra justamente para não ficar louco. É muito pelo contrário. Até brinco com meus pacientes, seja um psiquiatra, não é para ficar louco, não. Não é porque você está louco, para você não ficar louco. E depois, por último, dessa situação toda que eu relatei, vem a quinta fase, que é a aceitação. Olha por quantas fases já foram passadas aqui. E olha quantos sentimentos a pessoa é tomada. Ainda tem a outra fase, que é a do parceiro que está do lado. Será que ele vai aceitar? Será que ele vai ficar comigo? E falta aquele amor do pai ali do lado, aquela parceria dele estar ali junto. Nessa situação dele estar ali apoiando como parceiro, como amigo, como homem, como pai, como tudo. Então a mulher passa por várias fases. Mas assim, Bernadette, no meu caso, eu demorei bastante tempo para aceitar. Tanto demorei que eu fiz todo esse processo, né? Eu consultei a Elis com uma rezadeira de São Paulo. Eu levei ela, não sei se eu posso falar, mas em 3 sessões de Dr. Fritz e sessões de cura, nem sei se eu podia falar o nome, enfim. Eu levei em cultos de outras religiões. Eu fiz, gente, coisa do arco da velha, assim. E eu tudo negando, né? Procurando uma cura que nunca ia acontecer. E eu conto isso para vocês assim, muito de peito aberto, porque eu entendo quando hoje em dia as mães me escrevem falando assim: Andréia, eu tenho 6 meses de diagnóstico na mão e eu não consigo pegar o meu filho no colo porque eu ainda não consigo aceitar que ele tem deficiência. E por que eu? Por que logo comigo, sabe? E a pergunta é assim: por que comigo? E aí, o que você diria para essas mães? Assim, quando é que a terapia entra na vida dessas mães, né? Quando é que a psicologia entra na vida dessas mães para realmente salvar essas mães e essas crianças? Porque realmente foi uma das coisas que realmente me salvou. E salvou a minha filha. Porque eu acho que realmente a palavra é salvar, né? Salvar a saúde mental, a saúde física. Então, assim, qual é o momento que a pessoa procura? Qual é o momento que a pessoa dá esse start, sabe? O que você diria a respeito? A partir do momento que ela recebe o diagnóstico, com certeza ela precisa buscar ajuda. Assim que ela recebe o diagnóstico, assim que ela começa a se duvidar, a se perguntar o que está acontecendo, é bom buscar ajuda, sem preconceitos, porque ela vai criar um preconceito com ela mesma, né? Logo no início, como você criou, e começa a se ficar com muitas dúvidas. Será que fui eu que dei origem a isso? A responsabilidade é minha? Né? Tem até uma pergunta aqui, ó. Quando reconhecer que precisamos de ajuda profissional? Quando começar a se delinear, a pessoa fraquejar, ela duvidar dela mesma, o que está acontecendo, ela não ter mais forças de acordar e encarar a vida de frente, ela perceber que nada mais faz sentido e não se importar mais com nada. Isso é um sinal muito perigoso. Precisa buscar ajuda, sim, de um profissional e saber que a vida faz sentido, faz muito sentido estar por aqui. Até mesmo ter um bebê com uma síndrome tem um sentido, a gente não sabe qual é, mas quem passa por isso sabe que a vida era uma coisa antes, e depois que ela soube do diagnóstico e depois que teve o bebê, ela mudou a vida dela. Então ela começou a dar valor a muito mais coisas que ela não dava antes. Você mesmo tem essa experiência.
começou a valorizar coisas que nunca você pensou que fosse valorizar, coisas tão pequenas, pequenas coisas que a Liz faz, como você fica alegre de pequenas modificações dela, de avanços, e coisas que a gente tem no nosso dia a dia e a gente não dá nem importância. Então, vê que tem um sentido? Então, a necessidade de terapia é justamente para auxiliar o entendimento sobre o diagnóstico da deficiência sem preconceitos. Para não ter preconceito com relação a isso. Saber que não tem cura, mas existe uma melhora. E é uma melhora para todos. Então, precisa dessa rede de apoio de profissionais da saúde, que é uma equipe multidisciplinar. Você mesmo tem uma equipe, uma estrutura multidisciplinar para te ajudar, para te auxiliar. E que são muito importantes, são pequenas mudanças que acontecem que são muito importantes, né? Tem alguém comentando aqui também, né, que a gente precisa dar valor a isso, esses pequenos avanços que são grandes avanços, tem muitos significados. Sim, sim. É importante dizer que, assim, às vezes as pessoas procuram os profissionais, às vezes, assim, quando estão no auge quando elas se veem no auge, assim, do problema, assim, no auge da depressão, né? Mas eu não me via, eu não tinha tempo de me ver no auge do problema. Eu acho que eu com meu filho mais velho, e buscando diagnóstico, buscando exame, buscando terapia de um lado para o outro, eu não tinha tempo de me ver. E aí, não tendo tempo de me ver, eu não conseguia identificar que eu estava precisando de ajuda. Eu não conseguia nem identificar que eu estava com depressão. E aí, eu acho que esse é um momento perigoso. Porque a gente não consegue se ver. E a gente não se vendo, a gente não busca ajuda. E aí a gente vai progredindo, né, nos sintomas, progredindo no problema. E a gente vai fazendo sintoma físico, emocional. A gente engorda muito, a gente emagrece muito, a gente fica muito irritada, fica muito chorona. E a gente vai externando isso para o mundo também, né? Para as outras pessoas. Vai... que você acha que são os sintomas, assim, que dá o start, assim, dá um alerta, assim, para as outras pessoas, assim, que dá o start, assim, para a mãe ou para o pai atípico identificar e falar, assim, que são sutis, são suaves, mas que a pessoa tem que falar assim, ó, eu tenho que ir agora, sabe? Eu não vou esperar ficar grave, sabe? Sim. Mesmo que a pessoa seja como eu, não está com diagnóstico ainda certeiro na mão, sabe? Até para mães que não são atípicas, né? As mães do dia a dia, que não têm as crianças especiais, que não passam por isso, elas também esquecem delas, sabe? Porque nós lembra o seguinte, elas são a mãe da Maria, a mãe do Joãozinho, perde a identidade dela. Ela não é mais a Andréia, ela não é mais a Bernadette, ela não é mais a Ana, ela não é mais a Valéria, ela é a mãe do fulano. Então ela esquece da identidade dela e ela veste essa identidade de mãe e esquece de ser mulher. Então ela passa por transformações, ela esquece que tem que tomar um banho demorado, passar um banho hidratante no corpo, se olhar no espelho, passar um batom, ela esquece dela, porque ela está simbioticamente ligada àquela maternidade. Não é consciente isso, é de forma inconsciente. Então, até as mães nossas do dia a dia, que não têm as crianças especiais, passa por isso. Agora, imagina quem tem uma criança especial, esquece dela mesma e começa a ficar com muito sentimento de culpa, que não liberta. Mas ela não deveria ficar com culpa, porque ela não teve responsabilidade sobre isso, ela não pediu para isso acontecer. Entendeu? Então, se libertar desse sentimento de culpa e se responsabilizar pela cura dela também, porque quem é que cuida de quem cuida? Como é que ela vai cuidar de uma criança que precisa de muito dela se ela mesma não se cuida? Então ela precisa desse autocuidado com ela. Muito importante o autocuidado. E até sugiro fazer umas dinâmicas de grupo com as mães, fazer um grupo, né, já que você tem assim, acesso a essas mães, de cada uma poder falar um pouquinho de si e uma ajudando a outra. Essa rede de apoio de mães é muito importante. E tem alguém também que possa fazer essa mediação, psicólogos e psicólogas que possam falar sobre esse tema também é muito importante. E poder desenvolver outras atividades até. E a mãe, eu também me preocupei muito em falar sobre a mãe que tem uma criança especial, ela acaba abdicando da vida profissional